Eu saúdo a todos com a preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Guarde isso. Se Jesus estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Deus tem remédio para nós aqui nessa noite. Deus tem remédio para nós aqui nessa noite. Irmão Márcio, por que remédio? Porque remédio é ruim quando entra. Remédio é ruim quando desce. Mas o resultado do remédio é cura. O resultado dele é renovo. O resultado do remédio é recuperação, restauração. Remédio conserta aquilo que não está funcionando. Aleluia! E a palavra de Deus hoje será remédio para minha e para a sua vida. Eu só te peço uma coisa, uma única coisa. Me ouça hoje com os ouvidos espirituais. Me ouça com os ouvidos espirituais. Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo é o 29, a partir do verso 1. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 29. Segundo Crônicas 29. Glória a Deus, aleluia. Está escrito assim: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Abia, filha de Zacarias. E fez Ezequias o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi. Ele, no ano primeiro de seu reinado, no mês primeiro, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. E trouxe os sacerdotes, olha isso, os levitas, o ajuntou na praça oriental e disse-lhes: ouve-me, ó levitas, santificai-vos agora, santificai a casa do Senhor e tirai do santuário toda imundícia. Porque os nossos pais transgrediram, eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, o nosso Deus, e o deixaram, e desviaram o rosto do tabernáculo, e voltaram as costas para Deus. Também fecharam as portas do alpendre, do templo, do tabernáculo, e apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Pelo que veio grande ira do Senhor sobre Judá e sobre Jerusalém, e os entregou à perturbação, à assolação, ao assobio, como vós estás vendo com os vossos olhos. Porque eis que os nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas mulheres estiveram por isso em cativeiro, aprisionados, presos. Agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Agora me tem vindo ao coração que todos nós façamos um concerto com o Senhor, Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira,
Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos tem escolhido. O Senhor vos tem escolhido. Para quê? Para estardes diante dele, para servir a ele, para serem ministros dele e para serem queimadores de incenso. Eita Deus, aleluia. Repita após mim: hoje é noite de restauração de aliança. Hoje Deus me chama ao conserto. Conserto é reparo. Aleluia. Conserto é restauração. Conserto é corrigir. Conserto é deixar algo em bom estado de uso. E Deus está dizendo: o decantarai alabadas. Hoje eu te chamo ao conserto, diz o Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Bendito, eterno, santo e glorioso Pai, nos ensina, Deus, e nos mostra através da sua palavra o que é viver um concerto contigo. Precisamos restaurar a aliança que fora quebrada, e o Senhor estar aqui com a sua bondade, com a sua graça, com a sua misericórdia e com a sua potente mão sobre nós. Espírito Santo de Deus, visita os nossos corações e nos faça entender e compreender a sua vontade. É o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Poder assentar, aplaudindo e glorificando o nome do Senhor. Se é para Jesus, pode aplaudir mais forte. Se é para Jesus, mais forte. Você não veio aqui hoje por vontade sua. Foi Deus quem te trouxe aqui para te falar sobre conserto. Todo servo de Deus que se preze sabe, entende e reconhece que existe uma aliança sobre nós, aliança com Deus. Sem essa aliança com Deus, tudo na nossa vida será frustrado. Meu Deus. Tudo. Porque é justamente essa aliança que nós temos com Deus que vai nos possibilitar, que vai nos garantir algumas coisas aqui nessa terra e principalmente coisas eternas no reino dos céus. Mas acontece que por vezes essa aliança que nós temos com Deus, ela é quebrada, ela é rompida, ela é danificada. E eu digo para você, essa quebra de aliança sempre parte de nós, nunca parte de Deus. E quando essa situação acontece, a aliança com Deus quebrada, todos nós somos divididos em 3 grupos de pessoas. Quantos grupos? 3 grupos de pessoas. No primeiro grupo estão aqueles que apenas observam a quebra da aliança e não fazem rigorosamente nada, só observam. No segundo grupo estão aqueles que perguntam, querem saber o motivo, a causa, a razão da quebra da aliança, mas igual o primeiro grupo, também não faz nada para mudar o quadro, para reverter o cenário. E no terceiro grupo, senhoras e senhores, estão aqueles que se posicionam em Deus. Para quê? Para buscar um conserto, porque esses entendem que só um legítimo conserto com Deus que vai possibilitar, restabelecer, restaurar a aliança com o nosso Deus. Esses 11 versículos
que nós lemos, vai nos mostrar um servo de Deus, por nome Ezequias, que se posicionou em Deus para buscar um conserto e restaurar a aliança de Deus com o povo, aliança essa que já estava quebrada. Esses 11 versículos vão nos mostrar o início do reinado do rei Ezequias. Se você nunca ouviu falar em Ezequias, eu te ajudo. Segundo livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5, está escrito que nem antes de Ezequias, nem depois de Ezequias, nunca houve um rei semelhante a ele entre todos os reis de Judá. Ezequias, deixa eu te lembrar, esse mesmo Ezequias é aquele que recebeu uma péssima notícia de Deus. Que notícia? Coloca a tua casa em ordem que tu vai morrer. Ezequias não se desesperou. O que ele fez? Ele se virou para a parede e fez uma pequena oração. Aleluia. Deus, se lembre, Deus, que eu sempre andei na verdade, meu coração sempre foi perfeito a Ti, sempre fiz o que era reto aos Teus olhos. Aleluia. Uau! Deus vira para o profeta e diz: volta lá, porque eu ouvi a oração dele. Meu Deus. Aleluia. Eu estou te dando mais 15 anos de vida. É desse Ezequias que nós estamos falando, ou seja, alguém que sabe e entende da importância do que é ter aliança com Deus. Rei Ezequias se destacou em Israel por ele cravar, escrever 3 coisas na tábua do seu coração. Primeiro, confiar absolutamente em Deus. Segundo, não se apartar jamais de Deus, do Senhor. Terceiro, obedecer e seguir todos os princípios, todos os preceitos do Senhor, nosso Deus. É desse Ezequias que nós estamos falando. Só que a história vai mostrar que Ezequias, ele agiu de uma maneira completamente contrária, de uma maneira completamente inversa à maneira de seu pai, rei Acais. Rei Acais que conseguiu transformar Jerusalém num verdadeiro santuário de apostasia. Irmão, o que é apostasia? Pessoas se afastando de Deus, abandono de Deus, distanciamento de Deus. Rei Acais, que era pai de Ezequias, conseguiu transformar Jerusalém num verdadeiro santuário de idolatria. O que é idolatria? Pessoas adorando a ídolos, a deuses estranhos, adorando a outros deuses. Rei Acais, que era pai de Ezequias, transformou Jerusalém, a terra santa, num verdadeiro santuário de imoralidade. Irmão, o que é moralidade? É desrespeitar toda e qualquer regra moral, para viver uma vida mergulhada em pecado, para viver uma vida mergulhada na devassidão das obras da carne. Então, senhoras e senhores, Ezequias assume o trono de Judá e Jerusalém com apenas 25 anos de idade. Isso é um sinal. Idade não é desculpa, tá? Para justificar o nosso desleixo com as coisas de Deus. Ezequias assume o trono com 25 anos de idade, e ele encontra um reino e um povo desse jeito. Como? Aliança com Deus quebrada, os desaliançados. Ezequias se depara com um reino e um povo completamente afastado de Deus, mergulhado na idolatria, mergulhado no pecado. Esse fora o legado deixado pelo seu antecessor, seu próprio pai, o rei Acais.
Mas mesmo nesse contexto, gente, a palavra de Deus diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tem uma tremenda lição para nós aqui, tá? Não importa o que fizeram aqueles que vieram antes de nós, se eles foram santos, nós vamos manter a santidade, mas se eles foram profanos, errados diante de Deus, cabe a nós mudar o quadro, reverter o cenário, buscar pela consagração, buscar pela santificação, conserto com Deus, restaurar a aliança que aqueles que vieram antes quebraram. Restaurar a aliança. Nós vamos perceber aqui que Ezequias teve um importante entendimento, que qualquer coisa que ele fizesse naquele reinado, com o povo daquele jeito, aliança com Deus quebrada, nada teria resultado. Vai recebendo aí, tá, crente? Tudo que eu e você formos fazer, colocar a mão, estando com a aliança com Deus quebrada, nada vai ter resultado. Não adianta fazer se a aliança com o Eterno está quebrada. É necessário haver um conserto. Ezequias, sabendo disso, as primeiras ações dele como rei estavam todas relacionadas em fazer o povo voltar à comunhão com Deus. Todas as ações de Ezequias, assim que assumiu o trono, estavam relacionadas em restabelecer o relacionamento de Deus para com o povo, consertar tudo, corrigir tudo, acertar tudo que estava danificando, tudo que estava quebrando o relacionamento e a comunhão do povo para com Deus. Ezequias entendeu algo muito sério aqui. A bênção da presença de Deus precisava voltar sobre a vida do povo. Todos naquele reino precisavam viver um avivamento espiritual, sair da mornidão, acordar, despertar aquele que estava dormindo, avivamento espiritual. Só que ele sabia e entendia, só existe avivamento espiritual onde tem aliança com Deus restaurada. Só existe restauração de aliança onde existe conserto com Deus. Resumindo, sem passar por um conserto com Deus, ninguém restaura a aliança. Sem restaurar a aliança, ninguém vive um avivamento espiritual. Sem avivamento espiritual, ninguém recebe a bênção da presença do Senhor. Aleluia. Ei, crente, Deus está dizendo, tudo começa no conserto, e é isso que eu estou te propondo hoje. Deus dizendo, vem fazer um conserto comigo hoje. Examine-se, pois, a si mesmo. Vem fazer um conserto comigo hoje. Vamos colocar tudo em ordem hoje. Vamos restabelecer a aliança hoje. Aquele que está ligado na terra está ligado nos céus. Vem fazer um conserto comigo hoje, diz o Senhor. Aqui de cara, eu já entrego a primeira revelação forte sobre a minha e sobre a sua vida. É no conserto com Deus que nasce todo avivamento. É no conserto com Deus que nasce todo avivamento. Aquele avivamento da presença, aquele faz de novo, Deus, como o Senhor já fez. Como é gostoso estar na tua presença. Todo avivamento da presença nasce num conserto. Deus não vai promover avivamento onde as coisas estão todas desalinhadas com a vontade dele. Não vai. Deus não vai promover avivamento onde está tudo fora do lugar, a casa está bagunçada. Não vai. Lembra do início? Liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Se Jesus estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Deus quer arrumar a casa.
conserto com Deus. A ordem estabelecida pelo Senhor é essa. Quer viver um avivamento? Quer ser cheio da presença? Quer sentir o gostinho do que é estar no Santo dos Santos? Primeiro viva um conserto. Primeiro restabeleça a aliança que está quebrada. Restaurar a aliança. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui, gente. Faça uma reflexão aí, gente. Restauração de aliança. É notório, é perceptível aos olhos de todos que as ações que Ezequias teve para poder providenciar essa volta da aliança, esse restabelecimento da aliança, essa verdadeira reconciliação do povo para com Deus, todas as ações seguiram 3 passos importantíssimos. A hora de anotar é agora, tá? Você gosta de anotar é agora. Passo 1, detectar os erros. Passo 2, tomar as devidas atitudes. Passo 3, se colocar na brecha, se colocar na posição para viver e fazer a vontade e o querer de Deus. Detectar os erros, tomar as devidas providências e se colocar na posição, na brecha. Nesse passo 1, detectar os erros, perceba que Ezequias, assim que ele assumiu o reinado, a obra de Deus estava jogada. Está no texto aí, gente. A obra de Deus estava largada, um verdadeiro caos. Vamos traduzir para o nosso idioma, uma bagunça, um desleixo, um descaso, uma falta de interesse. Está no texto, tá? Os obreiros, os sacerdotes, os levitas estavam todos parados. A casa de Deus estava fechada, não havia mais culto, não havia mais adoração a Deus, não havia mais serviço para com Deus, compromisso com Deus. Para quê? Os obreiros e o povo a essa altura já estava completamente mergulhado, atolado no pecado, apostasia, idolatria, imoralidade. Mas Ezequias, quando encontrou esse cenário, ele não ficou parado só observando, igual eu e você fazemos. Não, primeira coisa que ele fez, detectar os erros. Detectar os erros. É preciso detectar os erros. Aleluia! Tem alguém me ouvindo aí? É preciso, é necessário detectar os erros. Não é fingir que não está vendo. Não é fingir que não sabe. É necessário detectar os erros. Ei, escute. Nós precisamos aprender a detectar os erros. Que erros, irmão Márcio? Detectar os erros que está me afastando da casa de Deus. Detectar os erros que está me afastando do meu compromisso com Deus. Detectar os erros que estão me afastando do Espírito Santo de Deus. Detectar os erros. Porque somente detectando os erros vai ficar claro o que precisa ser feito, o que necessita ser mudado para que as coisas de Deus se organizem na minha vida, na minha casa, no meu ministério. Deus vivo. Detectar os erros. Para aí? Não, tem passo 2. Depois de detectar os erros, é necessário, passo 2, tomar as devidas atitudes. Sem dúvida, esse é o passo principal. É o passo mais importante. Sabe por quê? Porque não adianta eu detectar os erros e não agir. Não adianta eu ver o que está errado e não tomar as devidas providências. Tomar as devidas atitudes. Então, o passo 2 é tomar as devidas atitudes. Atitudes que são necessárias para o conserto. Conserto que é necessário para restaurar uma aliança que fora quebrada. Meu Deus, Perceba aí que a história desse capítulo 29 começa dizendo que no primeiro ano do reinado,
no primeiro mês. Gente, Aleluia. primeiro ano, Deus vivo. primeiro mês. Foi rápido. Meu Deus, aleluia. A necessidade era urgente. Aleluia. Indicava pressa no primeiro ano, no primeiro mês. O que ele fez? Abriu as portas da casa do Senhor. Reparou as portas da casa do Senhor. Aleluia. Assim que detectou os erros, agiu. Assim que detectou os erros, tomou atitude. Assim que detectou os erros, não ficou parado. Passo 1, leva ao passo 2, tomar as devidas atitudes. E ele tomou atitudes. A primeira, abrir as portas da casa do Senhor. A segunda, reparar as portas da casa do Senhor. A terceira atitude, uau, é forte. Olha isso, gente. Depois de abrir as portas, depois de reparar as portas, Ezequias reuniu todos os obreiros, sacerdotes, todos levitas. Glória a Deus. Isso aqui tem uma lição para nós. O conserto começa no altar. O conserto começa com quem faz a obra. O conserto com Deus começa com quem coloca a mão no arado. Ei, altar não é status. Cantar, pregar, orar não é status, é exemplo. É renúncia. É arregaçar as mangas. Altar é se diminuir a cada dia, para que o Senhor venha crescer em nós. O verdadeiro conserto, o verdadeiro avivamento começa no altar, naqueles que têm responsabilidade com a obra e com as coisas de Deus. Ezequias reúne todos os obreiros, sacerdotes, levitas, e aqui, fica chateado com o pregador não, tá? Está escrito, ele disse: ouve-me, ó levitas, estão ouvindo? Beleza, santificai agora, santificai a casa do Senhor, tirai do santuário tudo que é imundícia. É Jesus. Isso aqui, gente, é necessidade de consagração, é necessidade de santificação. Isso aqui é necessidade de consagração e santificação daqueles que fazem a obra. Meu Deus, aleluia. Eu só posso dar para o meu irmão aquilo que eu tenho. Eu só posso abençoar a vida do irmão com uma palavra, se eu tiver palavra. Eu só posso abençoar a vida do irmão com uma unção, se eu tiver unção. É Jesus. Glória, glória, glória. O avivamento começa com aqueles que fazem a obra. Preste muita atenção aqui no termo santificai a casa do Senhor, tirai do santuário toda a imundícia. Vocês estão me ouvindo com ouvidos espirituais? Amém, Jesus. Quem é essa casa do Senhor, gente? Quem é esse santuário do Senhor? Aleluia. Quem é a casa de Deus? Deixa eu te lembrar o louvor de novo. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Glória a Deus, aleluia. Santificai a casa do Senhor. Tirar do santuário toda a imundícia. O santuário sou eu. A casa de Deus é você. Nós somos o templo do Espírito Santo, diz a palavra. Santificar a casa, tirar do santuário a imundícia, é fazer uma faxina aqui, sabe aonde? No coração, como fora pregado aqui semana passada. Pegar tudo que é imundícia, que está aqui dentro, está escondido, mas está aqui dentro, e tirar. Aleluia. Tudo que está sujo, está escondido, mas está sujo aqui dentro, e tirar. Santificar, tirai a imundícia da casa de Deus. Isso é forte. E antes que qualquer apressadinho, levantasse a mão para começar a perguntar e questionar por que daquela dura e difícil exortação, Ezequias se dá o trabalho de explicar. E ele vai explicar aí, no versículos 6 e 7. Está escrito aí na sua Bíblia. Ele vai explicar os motivos e as razões pela qual todos estavam distantes de Deus, longe de Deus e nem sabiam. Está escrito aí. Perceba,
uma série, uma sucessão de erros. Versículos 6 e 7. Primeiro, nosso povo transgrediu, fizeram o que era mal aos olhos do nosso Senhor. Segundo erro, e o deixaram, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, voltaram as costas para Deus. Erro 3, também fecharam as portas do templo. Quem é o templo? Você sabe. Quarto, apagaram as lâmpadas. Quinto erro, não queimaram mais incenso. Sexto erro, nem ofereceram holocausto no santuário ao Deus de Israel. Uma verdadeira sucessão de erros perante ao Senhor. Para ser mais preciso, seis graves erros diante do Senhor. Sabe onde está a revelação aqui? Que são erros que eu e você cometemos. São erros que acontecem no nosso tempo, no nosso meio, na nossa gente, indicando que nós carecemos de um verdadeiro e de um legítimo conserto com Deus. Vamos detalhar um por um. Primeiro erro, nosso povo transgrediu, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus. Transgredir é desrespeitar, descumprir, não fazer aquilo que deveria ser feito, descumprir uma lei, descumprir uma ordem, descumprir o mandamento. Transgredir é o mesmo que ultrapassar limites. Esse povo estava no nível que eles ultrapassaram os limites, descumpriram a vontade de Deus, descumpriram o querer de Deus, descumpriram os princípios e os mandamentos de Deus, ultrapassaram todos os limites. Você conhece alguém assim? Não precisa falar o nome. Sabe qual é o resultado disso? Aliança com Deus quebrada. Segundo erro, o deixaram Deus, desviaram o rosto do tabernáculo do Senhor, voltaram as costas para Deus. Jesus do céu, isso aqui é se afastar de Deus, tá? Isso aqui é abandonar Deus, é deixar Deus de lado, deixar a obra de Deus de lado, deixar a casa de Deus de lado, deixar o serviço de Deus de lado, deixar o culto a Deus de lado, deixar a adoração a Deus de lado, deixar todo o meu compromisso de Deus com Deus de lado, virar as costas para Deus. Você conhece alguém assim? Não precisa dizer o nome, mas qual o resultado disso? Aliança com Deus quebrada. Infelizmente tem muitos assim nesse tempo de pandemia. Terceiro erro, também fecharam as portas do templo. Outra versão vai dizer, fecharam as portas do santuário, fecharam as portas da casa de Deus, fecharam as portas do alpendre, fecharam as portas. Ouvidos espirituais. Se eu sou o templo, se eu sou o tabernáculo de Deus, a morada de Deus, o que seriam as portas desse templo? Porta é aquilo que nos possibilita entrar. Se eu sou o templo de Deus, a casa de Deus, o que são as portas? Só entra pelos ouvidos. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Porta de entrada é aqui, tá? Os nossos ouvidos. Isso quer dizer que os ouvidos precisam estar abertos para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção de Deus, o direcionamento de Deus. Para você ter uma ideia, no Antigo Testamento, no ritual da unção sacerdotal, quando iam ungir um sacerdote, eles pegavam o sangue do cordeiro e passavam no ouvido direito, na pontinha da orelha direita, porque a partir daquele momento, o obreiro, o sacerdote, estava com os ouvidos abertos para o céu, para as coisas de Deus, para ouvir a direção de Deus, a ordem de Deus, o chamado de Deus, o querer de Deus. E Ezequiel está dizendo aqui, ó, o meu povo, desse meu reino, estão com os ouvidos fechados, as portas do tabernáculo estão fechadas. Você conhece alguém assim? Não precisa dizer o nome. Domingo após domingo,
Deus usa alguém nesse altar para falar: arrepende-te, guarda o teu coração, se aproxime de Deus, se achegue a Deus, largue as coisas do mundo, busque as coisas de Deus. Mas não tem mudança, não tem consequência positiva. Sabe por quê? A resposta está aqui: as portas do templo estão fechadas. É necessário abrir as portas do templo para ouvir as coisas de Deus. Infelizmente tem muitos assim. Erro 5: e apagaram as lâmpadas. Uau! Olha aqui, crente, olha aqui para mim. Apagaram as lâmpadas. O que seria a lâmpada? Talvez você nunca tenha percebido. 10 anos congregando aqui, 5 anos, 3 anos, 20 anos congregando aqui, nunca se atentou que está escrito no pé desse altar. O que é a lâmpada? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Eles ali estavam com as lâmpadas apagadas, escuridão espiritual, escuridão no que tange a palavra de Deus. A palavra de Deus não estava sendo luz para o caminho, não estava sendo lâmpada para os pés, porque estava apagada. Não deixe a palavra de Deus se apagar na sua vida. Não deixe a palavra de Deus apagar na sua vida. Meu Deus, aleluia. Apagaram as lâmpadas. Essa lâmpada precisa estar eternamente acesa nas nossas vidas. Aqui eu preciso te lembrar, Mateus 25, depois você lê, vai contar a história, uma parábola das 10 virgens. 5 virgens não subiram, não puderam encontrar o noivo, não tiveram acesso ao noivo. Você sabe que o noivo é Jesus. E curiosamente, foram as 5 que estavam com as lâmpadas apagadas. Não deixa a lâmpada de Deus se apagar na sua vida. Está escrito aqui: precisavam de um conserto porque deixaram apagar as lâmpadas. Erro 5: não queimaram incenso. Pararam, deixaram de queimar incenso. Irmão Márcio explica o que é incenso. Queimar incenso é orar. Incenso é oração. Me prova, Apocalipse 8, 3, 4. Um anjo colocou-se diante do altar, tendo um incensário de ouro nas mãos. E lhe foi dado muito incenso com as orações dos santos. Verso 4. A fumaça de incenso e as orações dos santos subiam até o trono da graça. Ei, crente, quando eu e você dobramos o nosso joelho para orar, nós estamos queimando incenso. Quando nós estamos aqui sábado de manhã, no frio, orando, buscando a face de Deus, nós estamos queimando incenso, e as nossas orações sobem como fumaça direto para o trono de Deus. Quando você dobra o seu joelho no seu quarto e fala meia dúzia de palavras, você está queimando incenso. Orai sem cessar. Mas esse povo aqui deixaram de queimar incenso, não oravam. Você conhece alguém assim? Que nunca vem no culto de oração? Você conhece alguém assim? Aquele irmão 6 horas, é sempre 6 horas, 6 horas, nunca eu oro, sempre pedindo para os outros orar. Estão parando de queimar incenso. Quebra aliança. O resultado disso é a aliança com Deus quebrada. 6º erro: não ofereceram holocaustos no santuário ao Deus de Israel. Tem muita informação aqui nesse trecho. Não ofereceram holocausto. Aonde? No santuário de Deus. O que é holocausto? Holocausto, nesse contexto aqui, tem a ver com sacrifício a Deus. Sacrifício está relacionado com o altar. Aleluia. No altar a gente oferta.
No altar a gente faz entrega, no altar a gente faz renúncia. Lembra de Abraão? Deus falou: oferecer o teu filho em holocausto. Aonde? No altar. Abraão foi lá e ofertou, ofereceu, renunciou à sua vontade para fazer o querer de Deus, oferecendo um holocausto no altar. O texto diz: não ofereceram holocausto. Aonde? No santuário. Você já sabe que santuário somos nós. Casa de Deus, templo de Deus, somos nós. Se não oferecer o holocausto no santuário, ele estava falando de pessoas cuja vida não tinha altar para Deus, não tinha sacrifício, não tinha oferta, não tinha entrega, não tinha renúncia para Deus. Não ofereceram holocausto no templo, no santuário de Deus. Você conhece alguém assim? Não precisa dizer o nome, mas hoje é noite de concerto. Deus, aleluia. Nessa hora a gente costuma pensar assim: mas fulano podia estar aqui, nossa, aquele irmão, aquela irmã tinha que ouvir isso. Não. Deus quer tratar conosco, com nós que estamos aqui. Hoje é noite de concerto com o Senhor. A aliança com Deus, ela fora quebrada por consequência de todos esses erros. Todos esses erros. Erros que nós cometemos. Transgredir a lei de Deus, desobedecer a Deus, abandonar a Deus, virar as costas para as coisas de Deus, fechar as portas do templo, não dar ouvido àquilo que Deus fala, apagar as lâmpadas, não ser iluminado pela palavra, não buscar na palavra a orientação, o conselho antes de tomar a decisão, não queimar incenso. Oração hoje, quando a gente chama para vir para o culto de oração, chama a gente de tradicional, mas é necessário queimar incenso. Não oferecer holocausto ao Senhor no templo, no santuário de Deus. Aleluia. Minha vida tem que ter um altar para Deus, e nesse altar é oferecido todo dia a renúncia, todo dia a entrega, todo dia a oferta, todo dia matar o meu eu, aquela guerra que nós cantamos aqui. Aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero é o que eu faço. Está faltando renúncia aí. Aleluia. Está faltando renúncia aí. E essa renúncia é apresentada onde? No altar, no holocausto, que nós temos que ter perante Deus. Aí o passo 3, você lembra, o passo 1, detectar os erros. Passo 2, tomar as devidas atitudes. Passo 3, se colocar na brecha, se colocar na posição, porque só assim a aliança vai ser restabelecida e nós vamos viver, nós vamos fazer a vontade e o querer de Deus. Versículo 10, agora me tem vindo ao coração que façamos um concerto com o Senhor. Se colocou na brecha. Quem busca por concerto está se colocando na posição. Um concerto com o Senhor, o Deus de Israel. Convicto de todo o pecado do povo, convicto de todo o erro do povo, Ezequias sabia que somente um concerto traria a solução. É a hora de restaurar, é a hora de consertar, é a hora de corrigir, é a hora de colocar as coisas no lugar. Não deixe para amanhã, por vezes o amanhã não chega. Estamos no tempo derradeiro, estamos nos aproximando do fim. É tempo de se arrepender, é tempo de buscar um concerto com o Senhor. Irmão, eu quero fazer hoje um concerto com Deus. O que eu preciso fazer? Aleluia, glória a Deus. A primeira decisão você já tomou no seu coração. O que tem que fazer? Versículo 11. Meus filhos, minhas filhas, não sejais negligentes. O que é ser negligente? É ser distraído, é ser desatento, é não dar devida importância,
é ignorar, você está sendo negligente. Hebreus 6,12 diz que os negligentes não herdam promessas. Não sejais negligentes. Mateus 25:26 diz que os negligentes não recebem recompensa nenhuma. Não sejais negligentes. Provérbios 18:9 diz que os negligentes são irmãos do desperdiçador. Não sejais negligentes. Aleluia. E Deus está dizendo aqui: não seja negligente com a minha obra, não seja negligente com a minha casa, não seja negligente com o ministério que eu coloquei na sua mão, não seja negligente com o chamado que eu tenho na tua vida, não seja negligente com a unção que você recebeu, não seja negligente, dê importância àquilo que eu coloquei na sua mão. Por quê? A continuação do versículo 11. Aleluia. Porque o Senhor te escolheu. Quando a nossa aliança está quebrada, às vezes a gente até esquece que foi Deus que nos chamou, que foi Deus que nos vocacionou. Irmão Márcio, Deus me chamou para quê? Se eu estou todo errado, está no texto. Deus te chamou para estar diante dele, número 1. Deus te chamou para servir a ele, número 2. Deus te chamou para ser um ministro dele, número 3. Deus te chamou para ser um queimador de incenso, número 4. Para isso que Deus te chamou. Não seja negligente com aquilo que Deus te chamou, com aquilo que Deus te vocacionou. Lembra da primeira fase que eu falei? Deus tem remédio para nós hoje. Essas carinhas assim eu já esperava, porque remédio é difícil de descer, remédio é difícil de entrar, mas daqui uma semana, daqui um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano, você me fala o resultado. Se não foi cura, se não foi renovo, se não foi restauração, é o efeito que o remédio causa dentro de nós. Vamos ficar de pé? O tempo não nos permite. Vamos fazer um louvor com plena adoração, e você vai dizer para Deus nesse louvor: Espírito Santo, Deus, Jesus, Tu és bem-vindo aqui. Essa casa aqui pode estar bagunçada, mas é Tua, pode entrar, me esvazia de mim. Mas não fala da boca para fora, aproveita esse louvor, feche seus olhos e peça com o coração: Tu és bem-vindo aqui, essa casa é tua, pode entrar, me esvazia de mim, me esvazia de mim, me esvazia de mim, me enche de ti. Cresça aqui dentro, apareça aqui dentro, faça o teu querer aqui dentro. Vamos louvar a Deus. Pode entrar, Deus. Tu tens legalidade aqui. O templo não é essa belíssima construção do pastor Paulo, não. O templo somos nós. A casa, a morada, a habitação de Deus somos nós. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Se apresente a Ele como casa, se apresente a Ele como templo, se apresente a Ele como santuário. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tu és bem-vindo. Mesmo que os meus atos demonstrem que não, Tu és bem-vindo. Pode entrar, pode revirar, pode fazer o teu rebuliço. Me esvazia, vai tirando tudo, vai tirando a imundícia, vai tirando a sujeira, tira tudo. Eu quero um conserto, eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado. Me esvazia de mim, meu Deus. Oh, aleluia. Sopra o teu vento, Espírito Santo, aquele vento impetuoso da tua presença, aquele vento gostoso do teu fluir, vem soprar em mim. Existe um trono aqui, vem reinar. Oh, decantarabadas, recantoiadamanás, só decantarabadas. Nós queremos te ouvir, as portas estão abertas, nós queremos te ouvir, porque as portas do santuário estão abertas. A casa é sua, a casa é sua, a casa é sua, a casa é sua, a casa é tua, a casa é tua, não tem nada meu aqui, é tudo teu. Eu deixo ela em tuas mãos, Jesus. Venha renovar, venha restaurar, venha restabelecer a aliança. A casa é sua, nunca foi minha, a casa é sua, sempre será.
será sua. Vem, Jesus, vem com o teu verbo, vem com a tua presença, vem transformar tudo, vem mexer em tudo. Cantar a badaça de cantar a badaça. Tu és bem-vindo, Deus, pode vir. Tu és bem-vindo, Jesus. Vai visitando o teu povo, vai tocando nos corações, vai restaurando, vai agindo, vai tocando, vai mexendo. Pode esvaziar tudo que eu sou, venha me encher daquilo que tu és. Sopra o vento de Deus, vento impetuoso do Espírito Santo. Eu quero mudança, 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 eu quero renovo, eu quero restauração, eu quero a tua presença, eu quero a tua graça, eu quero aliança. A casa é tua, a casa é tua. Ah, nós deixamos ela para o Senhor, nós deixamos ela para o Senhor. Essa casa é sua. Chama Ele para Ele aparecer na sua vida. Chama Ele para Ele aparecer nas suas decisões. Chama Ele para Ele aparecer no seu caminho. Chama Ele, chama Ele. Chama Ele para fazer morada. Chama Ele para trazer restauração. Chama Ele, chama Ele, chama Ele. Vem me incendiar, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça. Enche de cantarabadás. Oh, aleluia. Enche, enche, Espírito Santo, apareça, que o teu nome cresça na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério. Incendeia. Recantoia na manás, recantoia de bedeço de candarabadá.
Recana la manasho de recana. Recando la manas. Oh, recantarabadas. Recanto na manasha de cantarás. Oh, irmã Gisele, leva a tua porção nessa noite, tá? Aleluia. Não é a botija, não, é um balde de unção que eu vejo descendo sobre ti. Aleluia. É grande, a caminhada é longa. Tu estás do lado das pessoas certas. Receba os conselhos que vêm do alto. Receba os conselhos que vêm de Deus. Não negligencie aquilo que Deus está pondo diante de ti. Irmão Lucas Paulo, eu te amo em Cristo, meu irmão. Tu sabes, a obra de Deus é grande. Aleluia. Os maiores desertos são formados por pequenas partículas de areia. As maiores árvores nascem uma pequena semente. Deus tem algo grandioso, meu filho. Deus tem algo grandioso, meu filho. Não feche as portas do templo, não apague as lâmpadas de Deus na sua vida. Vamos encerrar, irmãos. Eu agradeço a oportunidade, aplaudo ao Senhor. Ele é digno de louvor, de honra, de glória e de adoração.